Olá! Salve Maria! Esse é um vídeo muito diferente, né, do que nós já fizemos aqui no canal. Você deve estar pensando, o que esses dois estão fazendo? Pintando. Nós estamos pintando. O quê? Estamos pintando imagens. Pra quem não sabe, a gente trabalha, né? Também temos um negócio próprio que é o Ateliê Peroso, né? Nosso ateliê que envolve... Se as pessoas já sabem. Nem todo mundo sabe, às vezes pode ter pessoas novas aqui e não saberem. Estão sabendo agora. Exatamente. Então nós temos um ateliê que envolve roupas e também a parte de arte sacra. A gente então pinta imagens para vender, né? E agora nós estamos aqui pintando. E em meio a essa pintura nós vamos... Eu quebrei um pedaço aqui. O vídeo já começou trágico. Depois dá pra colar. Aqui é. Dá pra colar com uma cola que eu tenho aqui. Viram a expressão dela? Expressão do quê? Expressão de que quer me matar. Não é capaz. Imagina. Daí, meio a essa pintura que nós estamos fazendo, nós vamos falar com vocês sobre vários assuntos. E o primeiro deles é sobre a prova, sobre o que nós estamos fazendo aqui. Porque o que nós estamos fazendo é uma arte. Eu tô sendo escravizado. Na verdade, a arte é uma arte. E o que é arte? Na verdade, aqui eu tô sendo escravizado. Isso é uma mentira, porque o Jonathan, ele, como bom sanguíneo, tem vontade de fazer algumas coisas assim do nada. E hoje ele quis pintar. Ele está de férias e quis pintar hoje. Eu ainda... O que você está pintando? Castiçais. Castiçais. Pra quem não sabe, a gente vende castiçais para você colocar no seu oratório doméstico. Nós temos esse modelo aqui, né? Que é o único que nós temos. Na verdade, tem dois modelos, né? Tem um menor, que o modelo é o mesmo, só muda o tamanho. E tem o outro, e esse aqui que é o maiorzinho. Então dá pra botar vários tipos de vela neles, que eu acho bem legal. Cabe velas grandes, tipo aquelas que tem na Santa Missa mesmo. 7 dias. São mais grossas e tem a opção de colocar velas, né, daquelas bem fininhas. Não sei os números corretos, mas, né, daquela mais Quem simplesinha. vende vela sabe. A gente não vende vela, né? Mas a gente vende castiçal pra colocar vela, então é algo bem legal. Porque em todo lugar tem. E eu estou pintando uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Eu comecei ela algumas horas atrás, já fiz toda a parte de envernizamento, né? Impermeabilização da peça, que é um tipo de envernizamento. E já fiz a pintura do rosto, das mãos, dos pés, né? Tudo que é pele. Já fiz a pintura do cabelo, do rosto, dos olhos, né? Os detalhes do rosto. Podia fazer de dourado esses e detalhes os manos. aqui. Sim, vai ser dourado. Corte Muito rápido, bom. Tramontina. E agora eu tô fazendo as espadas, né? E não sei se pra quem não sabe, Nossa Senhora das Dores tem nessa imagem de Nossa Senhora das Dores 7 espadas, que é aquela profecia, né? De quando ela faz a apresentação do Jesus no templo, que São Simeão diz que uma espada, como é que é a profecia? Espada de dor transpassará o vosso coração. E por que 7? Ai, eu não lembro. As 7 dores de Nossa Senhora. Tem a ver, tem a relação com isso também. Tem a ver com as 7 dores de Nossa Senhora, que eu não sei dizer aqui agora, né? Coisa. Bem instruído, hein? Nossa. Ó, quem sabe um tema pro próximo vídeo. Ok. Falar sobre isso. Pode ser. Enfim, falando sobre a arte. O que é arte, Jonathan? Eu não sei. Quem sabe a nossa amiga Luana pode nos dizer. Então, quando que surgiu essa parte de trabalhar com arte sacra no ateliê, né? Porque tudo começou com as vestimentas, com roupas modestas, né? Que não sou eu quem faço, mas é a minha mãe, que é costureira. Mas nós estamos juntos nesse projeto aí desde o início.
Quando que nasceu o ateliê? Nasceu em 2020. Então tem 3 anos. Uma empresa de 3 anos. Vai fazer 3 anos no final do ano, na verdade. Tá durando, hein? Tá. Só está melhorando, graças a Deus. Agora a gente já tem um espaço. Esse é um espaço na nossa casa aqui só para isso. Então, essa casa que nós estamos aqui é só para o ateliê. Assim como o Veritas também tem uma parte na casa só para ele também. E o Veritas, para quem não sabe, é o nosso apostolado. Você Então, está aqui no Veritas. então, mas quem vai que o cara pegou e num vídeo recomendado sem querer caiu Nem ali. viu o nome do canal. Então, o Veritas era o antigo canal da Beatriz. Que não se chamava Veritas. Não, que era de bobeirinha, assim. Bobeirinha? De bobeirinha. É bom que nem ele levava a sério no canal. Tô brincando. Ele conheceu eu através do canal. Isso. Não, mas ele foi se ganhando corpo mais tarde. Quando eu cheguei. Não, mas que ele virou, você acha? ele virou um apostolado, mais do que só um canal. E o ateliê, ele nasceu também disso, né? Ele é um filho do Veritas, vamos dizer. O ateliê Roupa e o Arte Sacra são filhos do Veritas. Vamos dizer assim, um existe por causa do outro. Sim. E aí, no ano de 2021, depois de um ano já de ateliê, eu comecei a parte da pintura. Foi algo assim muito aleatório, na verdade, porque eu... Na verdade, não foi aleatório. Não foi aleatório. Porque nós compramos 2 imagens, uma do Sagrado Coração e uma do Imaculado, e as duas vieram com a cabeça decepada. Ah, é verdade. As duas vieram guilhotinadas, bem demoníaco, assim. Sério mesmo. Só a cabeça quebrada. Sim, foi algo bem assustador. E eu tava esperando, a gente tava esperando muito, né, pelas imagens que Eram eu imagens recebi. bem bonitas até. E aí, na toda na expectativa, né, de ver a imagem. E realmente era muito bonita, mas infelizmente veio decapitada. Decapitada, guilhotinada. E aí depois disso, né, eu acabei devolvendo uma imagem. Devolvi as duas, né. Uma eu fiquei, a pessoa mandou uma nova e uma eu devolvi. E depois disso, aí eu e minha mãe fomos numa loja onde vende imagens de gesso, de cerâmica. E lá eu achei várias imagens muito bonitas, assim. A gente tava era a época que a gente tava se preparando pra casar, comprando coisas pra casa, né? A gente tava preparando, nesse sentido, imagens para o nosso oratório doméstico, né? Procurando imagens para o nosso oratório. E eu já tinha procurado, né, várias imagens, comprado essas, só que ainda queria mais outras, né, pra decorar a casa e tal. Aí eu fui nessa loja, encontrei várias imagens, assim, muito baratas, né? Porque era gesso cru, não eram pintadas, então era muito em conta. E aí, a minha mãe foi com outra intenção, mas eu acabei comprando algumas imagens, acreditando que eu seria capaz de pintá-las. De fato, eu fui capaz de pintá-las, né? Sem nenhuma técnica, na verdade. Ficou bem feinha, na verdade. Mas eu fui capaz de pintar. Ser sincero, foi. Capaz de pintar, um bebê é capaz de pintar. Mas decentemente. No começo foi bem feio mesmo, assim, eu sou bem sincero. Sim. Mas dado a minha crítica construtiva, porque eu tenho que me valorizar também, né? A Beatriz realmente se empenhou em melhorar substancialmente a qualidade das imagens, porque saiu de uma coisa amadora, bem amadora mesmo, para algo bem profissional. No começo foi a gente de amador mesmo, sabe? Pra ter imagens pra casa e tudo mais. Não sabia fazer o olho direito. Só que sobrancelha não tinha. Eu tive vontade de aperfeiçoar, né, a pintura ali. E já pensando também em vender. Só que eu não podia vender qualquer coisa, né? Então eu fui aperfeiçoar. E aí, providencialmente, apareceu no YouTube, se não me engano, ou foi no Instagram, não lembro mais, o curso do Pedro Arte Sacra. Na verdade, não era o curso dele, era uma semana de arte sacra que ele estava fazendo. E aí, eram aulas no YouTube, né, gratuitas. E ali eu aprendi muitas coisas. Fui aplicando, né, com aquelas aulas que ele estava ensinando. E aí eu decidi comprar um curso, que foi onde eu aprendi daí realmente a pintar. Mais gasto. E um investimento muito bom, na verdade. Por isso eu preciso comprar, pra gente recuperar todo o investimento. E daí depois com esse curso, né, eu fui aperfeiçoando, mas assim, só o tempo mesmo, né, que fez com que eu melhorasse essa minha habilidade de pintura. Não é um dom,
Tem pessoas que olham assim e dizem, ah, você tem dom de pintar. Não É considero porque como um dom. o curso dele é bem prático, né? Por quê? É uma técnica. O que é uma técnica? É algo que você aprende a fazer. Repetido. Repetidamente. Repete até aperfeiçoar. Então, assim, a pessoa que sabe pintar, não é que ela tem um dom, porque parece que quando você fala que a pessoa tem um dom, parece que ela nasceu com aquilo. Não nasci com isso. Tanto que, né, como já foi dito aqui, eu não sabia pintar. Não eram imagens muito bonitas. Nem um pouco. Tá, pode ser que eu tenha uma certa habilidade que outras pessoas não têm, né? De ter paciência, de ter, né, habilidade manual aqui pra fazer os detalhes e tudo mais. Mas, dom, assim, eu acho que não existe, na verdade, nesse sentido. Claro que existe dom. Nesse sentido, não. Dessa técnica artística. Claro que existe. E existe o aperfeiçoamento. Tá, pode ser também. Mas assim, quando as pessoas dizem, ah, você tem dom, parece que tá menosprezando, de certa forma, sabe? Porque... É porque as pessoas não sabem o que é dom e elas não sabem o que é aperfeiçoamento. Porque daí a pessoa diz, ah, é dom, pra ela é fácil, né? Não é fácil. É difícil. Então, pode ser por algo isso que a maioria você- das pessoas, quando elas vão comprar algo que é feito à mão, artesanal, né, nesse caso, elas... Então, porque tem duas coisas. Tem coisa que é artesanal, que é horrível mesmo, é uma coisa feia. Eu não sei como é que as pessoas têm capacidade de vender aquilo. Outra coisa é que quando tu tem algo que é aperfeiçoado, tem uma técnica por trás, a maioria das pessoas não entendem exatamente por essa falsa concepção do que é o dom. Como se fosse algo mágico. Então, Sim, exatamente. Esse é o problema. isso é mágico, nasceu, então é só pegar um pincel e começar a fazer qualquer coisa. Nunca vai errar, né? Não imagina. Tem muito erro aqui, tem um monte de imagem errada aqui. Exato. E aqui, eu, por exemplo, tem... É que a gente não vai vender uma imagem errada, né? Tem várias partes que estão borradas. Claro, algumas são propositais, aqui o borrado, tá? E outras já não é proposital. Acontece, né, a gente errar. O Pedro mesmo fala no curso que é normal isso. Normal. Não desista porque você tá errando muito. Ele também erra, inclusive. Então, assim, isso mostra que é uma técnica com o tempo. Você vai borrar menos, por exemplo, né? Porque você vai adquirindo essa habilidade de pintar. E é bem interessante se você comparar as imagens que você fez lá no começo com as imagens que você está fazendo agora. Então, é uma habilidade que eu adquiri, né, com os ensinamentos do Pedro, principalmente porque antes eu não tinha entendido nada, assim, nenhuma técnica, não tinha aprendido nenhuma técnica. Simplesmente ia pintando como achava que tinha que ser, mas ele ensina passo a passo, né, de como fazer, imagem e tudo mais. Então, é um trabalho demorado, né, por exemplo, como eu disse aqui, essa imagem eu comecei há horas atrás, e ela nem está próxima de ser finalizada. Você pode pensar assim, como não? Já tá, assim, tudo pintado quase. Na verdade, não é só a pintura, né? Tem várias coisas que se faz na imagem. A parte de invernizar, de envelhecer, depois de invernizar de novo. Todo o tempo de secagem que demora também, né? Então, você não consegue fazer uma imagem, por exemplo, em um dia. Demora muito tempo, né? Muito mais tempo que um dia. A não ser que você use um secador de cabelo. Na verdade, você pode começar várias imagens num dia. Isso, é uma dica que o Pedro dá, né, pra você otimizar o tempo. Não fazer só uma única imagem por vez, mas fazer várias. Então, é algo que demora, né? Típico da arte mesmo, né? Típico de uma técnica manual. A costura também é assim, não é algo mágico, apesar de você usar uma máquina industrial, né? Algo mais industrial do que isso aqui, né? Manual, né? É ainda artesanato, de certa forma, né? A nossa costura ali é um ateliê, então, como se fosse uma costura artesanal, assim. Porque a gente faz peça por peça, não é algo industrial. Isso é algo que as pessoas às vezes não fazem ideia, por isso que o trabalho às vezes não é tão valorizado. Mas as pessoas soubessem como é, valorizariam muito mais. Porque, por exemplo, na costura, minha mãe trabalhou muitos anos com facção. E é um processo totalmente industrial, no sentido de que é mecânico, né? A pessoa vai lá, faz a mesma coisa várias vezes igualmente. Claro, minha mãe trabalhava sozinha, então não era tanto, mas, por exemplo, uma fábrica de costureiras. Uma costureira vai fazer bolsos, sempre vai fazer bolsos, né? Dependendo ali da roupa e tal. E a outra vai sempre fazer mangas, a outra vai só fazer uma outra parte da roupa.
Então não tem uma única pessoa que faz a peça inteira. Entende? Tem várias costureiras que fazem as partes da peça e, enfim. Já num ateliê de costura, por exemplo, uma única pessoa faz a peça inteira. Então isso é muito melhor do que uma indústria, né? Porque a peça vai sair com melhor qualidade, né? E se você só faz o bolso, você vai se preocupar que a peça inteira esteja bem feita. Não tem ninguém que, sabe, às vezes esteja olhando ali os detalhes e tudo mais. Não sei se deu pra entender, mas por isso que eu considero o nosso trabalho muito bem feito, assim. Apesar de não ser eu que costure, eu sei bem como é feito, né? Minha mãe é uma ótima costureira e faz isso com excelência. Então, se as pessoas soubessem disso, iam valorizar muito mais. Por isso que às vezes você vai lá no shopping, encontra uma roupa caríssima, muito bonita, talvez, mas caríssima, e ainda encontra defeitos absurdos. Bonita não. Difícil de achar Bonita, porque a gente até cobra barato. Porque aquelas roupas que tem no shopping... Além de ser caras, são horríveis e mal feitos, acabamentos terríveis, são absurdo. Não que toda roupa que tá lá é feia, mas pelo preço tá bem caro, assim. Daí eu já vi várias roupas assim com acabamento muito ruim. E penso, nossa, como é que pode estar vendendo isso aqui? A gente sempre preza pelo bom acabamento nas peças, né? Se você quiser também o Nascimento do Ateliê, a versão masculina, deixe seu comentário aí pra gente fazer pressão aqui nas pessoas que são membros do nosso comitê avaliativo. Porque muitos rapazes já perguntaram e, né? Aí se o senhor tá escutando aqui esse vídeo aí, também bota seu comentário aí. Eu gostaria de um ateliê gentleman do Ateliê Piedoso. Tá? Sim, escutei. Continuando. E a questão da pintura é a mesma coisa, né? Uma única pessoa vai pintar aqui a peça inteira e vai se atentar a cada detalhe. Então, quando você recebe uma imagem sacra, você vai esperando uma coisa, né, perfeita. Apesar de que às vezes um defeito pra gente que tá pintando, às vezes não é nada pra outra pessoa que não pinta, né? Quem tá vendo defeito é a gente só. É. E uma coisa impressionante, uma coisa é o teu gosto e a outra coisa é o gosto do cliente. Isso é verdade. Isso aí é uma divergência às vezes muito grande. Porque como é que tu vai escolher qual peça fazer, por exemplo? Porque se você gosta de fazer uma peça, não necessariamente aquela peça vai ser vendida. Pode ser muito bonita, mas às vezes o preço está muito alto. Então existe uma dificuldade no início em tu descobrir. Quase, né? Quase caiu aqui. Existe uma dificuldade de saber o que é que o cliente quer. Porque por incrível que pareça, por mais assim que tu tente acertar, tu não acerta. Assim, a não ser que o cara tenha uma previsibilidade muito alta de mercado, assim, de tendência. Por exemplo, na arte sacra, o que vende muito bem, sabe? É um crucifixo, né? Porque todo mundo tem ou deseja ter um crucifixo em casa. Então é algo que sabemos que vende muito. Mas às vezes assim se surpreende. Acho que algo vai fazer o maior sucesso. Não faz. Ou coisas que são mais simples acabam saindo bastante. Então, exato. Tu vai ter que meio que descobrir o que é a tua clientela, o que ela gosta. Mas, por exemplo, tem coisas que não tem como mudar, principalmente na questão da roupa, né? Tem pessoas que já pediram, por exemplo, a gente fazer saias mais curtas, né? Que nosso padrão é um pouco mais longo do que os outros ateliês. Isso a gente não vai mudar. Sim, já tá definido. Esquece que a gente não vai mudar essa questão. Né? Questão de princípios daí, uma questão também da moral, né? E aqui na arte tem um princípio também, tá? É a beleza. O problema da vestimenta... Problema não, mas a vestimenta, além da beleza, ela tem um princípio católico por trás. Então, existem medidas específicas que têm que ser tomadas. Então, a gente não está vendendo para um público que simplesmente deseja só ter mais uma saia com outras peças de roupas que ela tem no armário. São para as mulheres católicas que
querem viver a modéstia e a feminilidade. Então daí o que acontece? Isso tem um custo, vamos dizer assim. Tu não vai fazer peças que contradizem esse princípio católico, por exemplo. Entendeu? Não que 10 centímetros assim vai deixar de ser modesto, mas são princípios. já faz uma diferença. Assim. A gente não vai mudar essa questão. Entendeu? E daí então, nós não somos generalistas, nós não queremos um público apenas que compre, etc. Claro, você quer uma fidelidade do público? Sim. Mas nós, como temos esses princípios, então é muito difícil para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Geralmente as pessoas ficam boiando no que tu está falando. Então, como nós partimos de uma doutrina, tudo que nós fazemos ou está conectado diretamente com essa doutrina ou está de forma indireta. Entendeu? Então, se a pessoa não entende esses princípios, que é parte dessa doutrina, aí ela não vai entender nada do que eu estou falando. Simplesmente virou gosto e opinião. O que não é verdade. Está longe disso. Então, o que tem a ver isso com a roupa? Por exemplo, você nunca vai ver uma calça lá para vender, uma mini saia, uma blusa decotada. Uma blusa decotada. Por quê? Porque esses são os princípios, entendeu? Quer dizer, isso não fazem parte dos princípios. Entende? Então não é uma loja de roupa, entendeu? Que vai ter um representante que vai vender peças, ou a gente ou diminuir diminuir a qualidade do tecido, por exemplo, para poder vender mais também. Isso fura o princípio. Exatamente. A gente sempre preza pela qualidade dos tecidos também. Entendeu? Então, do atendimento também, né? Tudo mais. Claro, assim, cor, tipos, uma certa estética, claro que vai ser variável, porque ele não fere o princípio, entendeu? Isso aí é claro, vai ter diferentes, tem vários modelos, inclusive você pode pesquisar aí no site, tem vários modelos. E além de roupas e de imagens, a gente também vende terços. E os véus. E os véus. Que são coisas, né? Artigos católicos, né? Então também o que é um rosário? O rosário é um composto de 150 Ave-Marias. Isso é uma coisa que já perguntaram, mas por que isso? Por quê? Por que vocês por têm... Por que só fazem rosário? Não tem os 4 mistérios? Lembra dos princípios? Os princípios. Para São Domingos, Nossa Senhora entregou quantas Ave-Marias? 150? Não entregou 200. Entregou 150, o saltério. Sim. Né? Lembra os salmos. A oração dos isso é algo que não se encontra em qualquer lugar, por isso que a gente buscou trazer na teoria, porque uma vez nós compramos um rosário, esquecemos que existia isso de 4 mistérios, e aí quando a gente foi ver, a gente chegou nos mistérios gloriosos e tinha mais 5. Como assim, mais 5 dezenas? Foi que a gente foi lembrando. E aí também veio tá vendo que todas essas iniciativas, elas nasceram porque a gente procurou algo católico. Nasceu de um problema. Nasceu de um problema. Algo católico e não tinha. Quer dizer, ou tinha era meio defeituoso, ou se tinha era meio feio, não embarcava todos os princípios que a gente queria que tivesse, assim. Exatamente. Daí fica, por exemplo, assim, tudo bem, tem 150 Marias, mas não tem um entremeio, é meio feio, não, sabe aquela coisa meio falta estética também. Não são todos, tem coisas muito bonitas ainda no mercado padrão, mas realmente falta essa noção católica da coisa. Esse é o porém, como eu falei, são os princípios. Então daí como não tinha, era bom fazer. Teus textos no início também foram bem feios. Bem assim, bem defeituoso. Mas hoje, nossa, é muito bonito. Bonito mesmo, assim, de as pessoas admirarem. Isso eu não estou falando porque eu sou marido dela, porque eu escuto as pessoas falando. E realmente são terços bem feitos, sabe? Que resistentes também. Resistente, né? Que a pessoa procura pode... dar resistência dos terços. porque assim, o que a gente pensa? Que a pessoa vai comprar o terço para rezar. E aquele vai ser o terço dela. Assim. Ou o rosário. Ela vai rezar aquilo, ela vai naquele terço, né, naquelas contas ali, ela vai utilizar, não é para deixar pendurado, não é uma superstição. Então ela vai rezar, então tem que ser resistente, tem que ter qualidade. Então quando a pessoa não entende isso, ela vai comprar o terço para quê?
Ah, pra deixar no lá carro. pendurado, botar no carro, e essa pessoa já não está entendendo o que a gente está falando. Então são várias noções católicas, princípios católicos que a maioria está por fora, assim, acho que é uma mera opinião. Então esses são princípios do nosso ateliê, a gente está esclarecendo aqui, né, para o nosso público. Quem já é cliente sabe muito bem o que a gente está falando. Tem vários clientes assim, fiéis que compram uma vez e não conseguem mais parar de comprar, digamos, porque sabem, né, que a gente preza muito por esses princípios. E sempre teve algumas pessoas querendo fazer parceria, isso sempre teve. Só que qual é o problema das pessoas que querem fazer parceria? É porque elas não estão entendendo o que a gente está fazendo. Então não é por mal, assim, não que a gente não queira fazer uma parceria, até teve uma última agora que surtiu efeito, né? Qual? Não é bem uma parceria, vamos dizer. No sábado. Ah, sim, entendi. Teve, surtiu efeito, mas porque as pessoas também estavam entendendo. Ah, sim. Né? Agora, a grande maioria não é difícil mesmo. Porque como nós não somos generalistas, por exemplo, assim, quando as mulheres vão comprar lá naquela... Como é que é o nome daquela loja famosa que vende pro Brasil da China? A Shine. É. A Shine é uma loja Que usa mão de obra escrava, por exemplo, lá na China para poder fazer as coisas. Daí você vai encontrar lá muitas roupas bonitas, bem feitas não, né? Mas assim, bonitas e principalmente que o pessoal olha baratas. Mas você já parou pra pensar por que são baratas? O pessoal não se pergunta, né? E às vezes também não dá bola pra isso. É claro que né? Às vezes não tem como escapar disso, né? Muita coisa da China a gente não tem como escapar. Não sei. Aconteceu alguma coisa, tem um cachorro atuando e uma pessoa gritando aqui. E ontem foi lá ver, não sei, não faço ideia o que é. Mas parece que um cachorro foi tipo atacado por outro. Não entendi o que aconteceu. Mas continuando, na maior paciência do mundo. Tá acabando de lá fora, vamos continuar aqui. Estou pintando essa imagem, Nossa Senhora das Dores. E sempre que eu pinto uma imagem assim que é muito detalhada, eu fico pensando que a arte sacra, pintar, né, imagens sacras, é uma coisa assim, excelente. Não só porque é muito digno, né, você pintar imagens sacras, porque você está pintando uma imagem que vai para um outro lar, né? Eu sempre pinto assim, pensando que essa imagem vai fazer parte de um lar católico e as pessoas vão rezar em frente a essa imagem. Então é algo assim que me incentiva muito a continuar esse trabalho. É um trabalho muito digno. E é um trabalho excelente também porque envolve virtude. Porque aquele cachorro grande saiu e pegou um cachorro Eu pequeno, imaginei que era um cachorro. quase matou o cachorro pequeno. E era aquele pastor alemão? A pessoa da casa tem que ter mais noção. Tem que ter mais noção, é muito perigoso isso aí. Muito perigoso. Eu tava dizendo, Artes, pintar imagens assim é um trabalho excelente, não só pela dignidade, mas também porque você tem que ter certas virtudes para fazer isso. Uma delas é a paciência, porque você tem que focar aqui em fazer algo bom, né? E é algo que dá trabalho, fazer algo bom, bem feito. Então você tem que ter paciência, né? Saber esperar. E além da paciência, tem que ter muita perseverança. Porque às vezes dá vontade de desistir. Às vezes você erra alguma coisa. Isso é algo bem ruim, na verdade. É normal borrar, como eu já falei isso. Quando você borra, dá vontade de desistir da imagem. Ou quando você faz algo muito errado, porque é difícil recuperar, dá vontade de desistir da imagem, de jogar fora. Mas às vezes dá pra recuperar, fazer outra coisa. Então é um trabalho assim que... Todo trabalho, né? Pra você fazer tem que ter algumas virtudes. Mas a arte... Eu consigo ver claramente essas virtudes, assim. E agora, um outro trabalho que tem muita virtude é a docência.
Pra quem não Variar sabe, bem assunto. pra quem não sabe, eu sou professora, trabalhei há alguns anos como pedagoga, professora de crianças pequenas, e isso é o que exige muita paciência. E agora, né, em breve, então, eu também vai ser professor. Não me formei ainda, estou no processo. Professor do quê? Mudei, né, na verdade. Fiz engenharia por muito tempo, mas não foi o que eu... Porque uma coisa que tem que prestar muita atenção é no que, nas tuas habilidades, os seus dons. Por isso que eu falei que existe dom mesmo. Existe dom natural e existe algo, uma habilidade que tu pode desenvolver. E a questão da engenharia foi muito uma ilusão mercadológica assim, da profissão. Ela é muito vista assim também, né, como uma ilusão de carreira, de posição, de status quo, isso mexe muito com as pessoas. Na verdade, eu era outra pessoa quando eu comecei a engenharia, né? Outra pessoa. Eu me converti no meio do curso, assim. Pra quem não sabe, Jonathan já foi ateu, comunista. Petista. Tem um vídeo aqui no Já canal fui que ele anarquista, fala a história. já fui liberal, já fui conservador. Eu trilhei em vários caminhos, assim, o discurso. Quando a gente se conhecia, a gente não era ainda católicos mesmo. O pessoal é doido pra conhecer a história, né? Não, vou ficar... Mas vamos ficar na curiosidade. Vou ficar na curiosidade. Eu quero chegar até 100... Quando eu chegar a 100 mil inscritos, aí eu falo. Isso, então tratem de divulgar uns Até canais. lá, ninguém vai saber. Promessas. Quando tiver 100 mil inscritos, a gente vai fazer um documentário. Boa! Um documentário, olha que show. Documentário. Tem bastante matéria já, na verdade. Só não foi disponibilizado. Então, voltando, não sei se tem pessoas que também são professoras. Deve ter, né? Ah, tem tudo. É uma profissão, assim, bem difícil, eu considero. Depois de tudo que eu já passei na docência. Profissão, assim, muito digna também, com certeza. Mas muito cheia de desafios. E eu não pretendo voltar para a docência. Por quê? Por quê? Porque agora eu sou mãe. Eu vou voltar para a docência, mas no meu lar. Porque agora eu sou mãe, né? Mas não só por isso, assim. Pelo menos não docente como estava antes, né? Que eu era regente das turmas, né? Então dava aula e era professora regente. Então, uma professora regente de séries iniciais, né, do fundamental, tem muitas responsabilidades e muitas incomodações. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Não sei se vocês assistiram, mas lá eu conto melhor a minha experiência. E tem coisa que também eu falei no vídeo, né? Por exemplo, que eu já fui quase agredida na sala de aula. Ah, é verdade. Não por, assim... Por aluno. Por aluno, né? Claro, era por um aluno autista. Polêmica. Na verdade, eu fui agredida, né? Me bateu mesmo. Isso é algo que, assim, deixa as pessoas muito exaustas, né? Porque isso não é simplesmente agredida. Você é agredida e, assim, tratada como... Tu não tem apoio jurídico. Você não tem apoio de ninguém. Porque uma coisa é uma lei de inclusão de alunos, outra coisa é a prática dessa lei. Sim, a praticidade dela, a efetividade dessa inclusão. Então, hoje é muito social a questão da educação. A educação perdeu a questão do objeto dela, que é educar a criança sobre alguma coisa, no sentido da ciência, ou da linguagem, ou da ciência histórica, das ciências naturais, e se ficou muito nessa questão de tem que socializar todo mundo. Mas a educação virou uma coisa meio fraterna, né? Não é mais os princípios da educação mesmo. Não. Então daí se perdeu a noção da educação por um excesso no Brasil. Essa questão assim, não, nós temos que colocar essa criança, ela precisa estar inclusa nesse mesmo ambiente. Mas muitas vezes ela não quer estar inclusa e ninguém quer
que ela esteja inclusa lá. Olha que interessante. É E só aí, ler, entendeu? quem fala contra isso é uma pessoa má e odeia as pessoas. Porque, por exemplo, tive alunos autistas, muitos, né? Tive muitos. Mas tive alunos autistas que não queriam estar inclusos. Simplesmente eles detestavam o ambiente da sala de aula. Os outros alunos detestavam também o fato de eles estar lá incomodando. O professor também detestava, no caso era eu. Porque, né, não era bom, assim, no sentido prático da coisa. Não ajudava em nada, só atrapalhava. Né? E aí, assim, O problema é que eles não era aprendem. só a lei. Era só a lei. Cumprindo a lei. Sem sentido isso, na verdade. Sim. Então agora a gente tá fazendo esse tipo de vídeo. Dá pra fazer mais se vocês quiserem, gostarem desse tipo de vídeo. É tipo um podcast artístico. Na verdade, a gente está trabalhando e nos distraindo, conversando com vocês. E um com o outro, né? Um com o outro. Já estamos trabalhando para o ateliê e também para o apostolado. Falando com vocês. Claro, esse foi assim bem aleatório, né? Os temas. A gente pode organizar também com temas específicos. Porque o podcast é assim, né? A gente vai falando. Não é uma zona, tem temas. Não é uma zona, não é o que dizer. Tem temas, a gente vai desenvolvendo. Sim, só que a gente vai desenvolvendo de ele é forma mais bem livre espontânea. porque ele é mais espontâneo. Exatamente. E o pessoal gosta muito dos podcasts. Sim. Agora nós estamos profissionalizando com equipamentos melhores também. É isso aí. Só que às vezes, assim, é difícil gravar o podcast por causa da Cecília, né? Que agora está dormindo. Agora que ela tá dormindo. Agora já é noite. Mas a gente pode tentar gravar também, né, à noite. Fica um pouco mais fácil nesse sentido. É que como a gente é pai de primeira viagem, é todo novo, então tá se adaptando também às demandas. As demandas paternas, elas são... Claro que já é pai e mãe de muitas crianças, já tá... O que eu vou falar é chovendo uma olhada, mas pra gente, como é novo, então houve impacto no ateliê, houve impacto nos vídeos pro canal, né, nos podcasts, impactou tudo. Uma criança feliz. Nossa. Ó, e sabe o que acontece? Você faz carência. Nem eu falo nada, né? E aí, como tu tava falando, uma criança, ela altera tudo da tua rotina. Que na verdade, tu tem que doutrinar a criança a ter rotina, né? E aí você precisa se doutrinar, ter também rotina. Se o pai e a mãe não têm rotina, acaba que a criança ela vai ficar perdida, porque ela não tem referência, né? Ela não tem. É o que tu fizer. Agora, às vezes ela te exige umas virtudes assim que você não tem e vai ter que se desenvolver e desenvolver certas virtudes, não é uma tarefa fácil. E pra mim, ter que me adaptar às vezes é um pouco difícil. Às vezes é um pouco fácil, depende muito do que é adaptação, mas às vezes tu tem que ir testando as rotinas com a criança pra ver o que se encaixa. Porque às vezes tem no caso do trabalho, eu trabalho formalmente ainda, tem a faculdade, aí tem essas demandas aqui próprias. Então o meu objetivo um dia ficar, nosso objetivo ficar só com o ateliê. Agora eu tô com as unhas douradas. Só com o ateliê, faço um éter na mão depois. Nossa, terrível. Por que tu fez isso? Acontece, né? A gente derrubar coisas na ateliê. Isso é algo que também, nossa, é outro terrível quando acontece. Tu não vai dourar as outras partes da peça, melhor usar uma luva, né? Olha aí. Ah, já tô meio dourada aqui, mas já... Use uma luva, use a luva preta. É que a luva preta, ela tem um problema.
Ela não deixa eu ter a sensibilidade necessária para pintar. Tá bom. O que você estava falando aí? Não sei, eu esqueci. Minha memória é muito ruim. Então, se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixe aqui nos comentários. Se você não conhece o Vértice Perpétuo, acesse lá o nosso site, ateliêp12.com.br. Tu falou do Vértice e depois tu falou da Ateliê P12. Sério. Não percebi. Louco. Eu sono. O que eu falei? Se você quer conhecer o Vértice Perpétuo, acesse ateliêp12.com.br. Se você Pode voltar aí, ó, pessoal, pra Se você quer conhecer o Ateliê P12, acesse o site ateliêp12.com.br. Sim. E, caso queiram mais vídeos como esse, deixe sugestões, né, do que a gente pode estar fazendo e melhorando em vídeos próximos também. É isso? Isso. Então, salve Maria, viva Cristo Rei. Salve Maria, viva Cristo Rei. E vocês verão essa imagem pronta lá no Instagram, né, do Ateliê.